aquilo, né? E quem está no dia a dia percebe, vamos dizer, que está precisando de alguma coisa, mas não é o que está acontecendo. As mudanças estão sendo feitas e essa evolução ela não está acontecendo. E eu até entendo, não, tem que fazer um time de emergência porque fisicamente não está. Eu imaginava, por exemplo, ontem ver o Everton Araújo. Foi um cara que deu sustentação ao time, né? Quer dizer, o jogo. Então, se a gente tem um problema físico no Flamengo, escala os jogadores mais físicos nesse momento, né? E não foi o que aconteceu. Por isso que eu digo, não era uma final. Era um jogo qualquer. Ah, beleza, a gente está evoluindo, etc. Final, você tem que ganhar, final, né? Ou você tem que não perder, né? Não, porque quando você ganha, você diz, a Recopa está lá no currículo ali. Quando você perde, vai dizer, não valia tanto. Não, vale. Claro. A partir do momento que você cria toda essa estrutura, né, com um elenco que você tem, qualquer competição que você for fazer, ela tem uma importância muito grande, até para você dar a resposta ao próprio torcedor. Esse foi o Flamengo inicial, que a gente citou na abertura do jornal. O Felipe Luiz veio com Rossi, Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alexandro. Até aí, maestro, é isso, né? Não, essa é a defesa titular. Exato. Então, peraí, é porque você falou de erros e... Como você chamou? Você não falou erros, você falou algo discutível ou duvidosos, né? Questionáveis. Pulgar ali, Arrascaeta e Paquetá, ok? Aí você já começa a ter, por exemplo, você vai jogar contra um time que não tem um poderio ofensivo tão grande, que eles têm uma jogada principal que é cruzamento para dentro da área, né? Então você poderia, naturalmente, eu gosto, já falei aqui da outra vez, eu gosto do Paquetá jogando, vindo de trás. Mas talvez esse jogo de ontem não fosse o jogo melhor para ele, era um jogo muito mais para um cara que tem um poder defensivo grande, que é o caso do Everton Araújo, entendeu? Você poderia colocar o Paquetá um pouco mais à frente, entendeu? E você precisa ter um cara num jogo desse tipo lá que você consiga segurar essa bola para você dar um respiro na defesa e no sistema defensivo. Porque se essa bola vai lá, bate e volta. Outra coisa, não estavam vencendo os duelos individuais, que é outra coisa que você faz, dá uma respirada na tua defesa. Né? A única bola que ganhou, até mesmo por um rebote, foi a do Cebolinha, aquele ali não foi uma jogada individual, mas teve um rebote que ele conseguiu a finalização. A maioria das jogadas, elas não foram, os duelos não foram ganhos. Com isso, a bola bate e volta toda hora, com uma quantidade grande de torcedores do outro lado, pressionando para tentar ganhar o jogo, você termina sofrendo. E aí, vou pedir ao Vitinho para botar de novo, porque eu acho que a discussão está lá na frente. Desculpa, Eric. Não, eu acho que a discussão ela está em todos os setores. Assim, eu não consigo ver hoje, eu tenho assim, o máximo respeito pelo Léo Ortiz, acho que ele é um zagueiraço. Mas ele não está, assim... Ô Mário, hoje a gente não assiste aos treinos, né? E a gente não conversa com os personagens o dia a dia como a gente fazia antigamente. Tá mais frio, é verdade. Então, qual é o nosso campo de observação? Os jogos. Os jogos. A gente só consegue observar os jogos e para poder fazer análises em cima dos jogos. E o que os jogos têm mostrado, Danilo e Vitão estão jogando mais do que a dupla de zaga que ontem foi a campo. Léo Pereira e Léo Ortiz. Mas lá na frente vocês falaram algo sobre... Luiz Araújo, Cebolinha... Então, o Luiz Araújo é um outro caso. Por exemplo, ele começou a temporada machucado. Sim. Aí ele foi relacionado para o jogo contra o Corinthians, não entrou em campo, depois ele teve problemas musculares, ficou fora de 2 ou 3 relações, voltou contra o Botafogo, jogou 10, 15 minutos na parte final. E aí ele vira titular numa final de campeonato. Assim, eu acho que tem umas incoerências aí, e aí só o Felipe pode explicar, incoerências sob o meu olhar, tá? De repente... É super coerente para o Felipe, eu digo assim. Porque ele está vendo no dia a dia, pelo que eu estou vendo em campo, assim, né? Para mim, muito incoerente, assim. O Luiz, ele não tinha feito nenhum jogo ainda para ser titular logo numa final, num jogo que exigiria muito da parte física de todo mundo, como o Maestro falou, como o Serginho falou. Porque a gente sabia que ia ser um jogo físico. Um jogo contra a Argentina, final de campeonato, lá dentro, você não tem outra... Você não consegue imaginar um outro cenário. Então, eu acho que ontem a atuação ruim do Flamengo passou muito pelas escolhas do Felipe. Eu acho que, assim, quando eu vi a escalação antes do jogo, eu desconfiei. Eu falei, será? Por que essa escalação? Não que eu não sou nenhum gênio, não, mas, assim, pensando, vendo o que tinha acontecido nos outros jogos o que pede o jogo. Tem jogos que você pede uma certa escalação, até como característica dos... É o caso que eu falei do Paquetá. Ontem não era um jogo para o Paquetá jogar nessa posição. Porque ele ia ter dificuldade em função da pressão, de uma série de situações. O jogo de volta em casa, você pode colocar
entendeu? Porque o adversário não vai te pressionar, não vai fazer tanta coisa que essa é a tendência. Faz em casa ou fora de casa, né? E ontem eu acho que, por isso que eu falo sempre dessas escolhas. Eu fiquei também com dúvida da mesma forma como era, quando vi a escalação. Enfim, vamos ver se... Só que a gente não tem mais. Esse é o grande problema. A nossa avaliação é jogo, né? Não tem avaliação de treinamentos, né? E eu achei também, aí depois no desenrolar do jogo, não sei se vocês concordam comigo, achei que as mexidas também não contribuíram em nada para melhorar o time. Então, talvez só a entrada do Pedro, eu acho que deveria ter sido feita já no intervalo, inclusive. Vamos mostrar as substituições, então, para você comentar em cima, porque a gente tem essa ilustração também. Primeiro as substituições, depois a gente mostra como o Flamengo termina. O Pedro entra no lugar do Arrascaeta, o Samuel Lino no lugar do Cebolinha e o De La Cruz no lugar do Luiz Araújo. Ele ainda morreu com 2 mexidas. Morreu com 2, exatamente. Acho que, assim, eu não entendi a saída do Cebolinha. O Cebolinha, ele só pode jogar 60 minutos. Ele só joga 60 minutos quando ele começa como titular. Assim, me parece que existe uma necessidade no Flamengo de validar a contratação do Samuel Lino. Ele tem que pôr para jogar. Ele não está bem. Ele não está bem. Esse ano, o Samuel Lino, ele não consegue jogar bem nenhum jogo. Ele é um ótimo atacante, é um jogador que se destacou na Europa, que começou super bem no Flamengo. E acontece isso no futebol, fases. Às vezes ele vai recuperar ali na frente. O próprio Cebolinha, em algum momento no Flamengo, as pessoas achavam que não ia gerar. E hoje o torcedor do Flamengo quer ver o Cebolinha entre os titulares. E aí parece que fica essa necessidade de validar o Samuel Lino, porque ele custou 22 milhões de euros. Aí o Bruno Henrique ontem não entrou no jogo. Por exemplo, um jogador super decisivo, histórico, que num jogo desse apertado, se bota uma bola na área, ele descabeceia, e ele morreu no banco. Então, algumas, como o Maestro falou, e eu acho também, acho que o Flamengo tem muita coisa para evoluir, mas especificamente no jogo de ontem, acho que as escolhas do Felipe todas foram muito ruins. De início e de correção? Vitinho, bota para mim de novo o campo final. Bota o campo final de novo. A gente mostrou as substituições e depois uma ilustração do Flamengo como terminou. Ah lá, Maestro, ó. A gente teve o Carrascal e o Paquetá ali se invertendo, só, né? Beleza? Final. Então, por exemplo, eu não teria tirado o Arrascaeta, teria tirado o Carrascal. Tá, isso aí que eu ia perguntar. Beleza, mas essa posição do Paquetá ali era a tua sugestão de início? Isso, exatamente. Tá. Exatamente. Tá. Quem iria sair, aí é de coisa. Eu acho que a entrada do Pedro deveria ter sido de início do jogo. Porque você está sofrendo uma certa pressão, você tem um cara que sabe jogar de primeira, que sabe segurar a bola, que tecnicamente é um cara que o adversário respeita, né? Não é, vamos dizer, um centroavante normal. Ele é um cara que o adversário respeita. Quando você não tem essa referência, o adversário fica confortável no jogo, entendeu? Mas olha, tudo bem, a gente está pegando todos os aspectos ali de escolhas e aspectos táticos, mas perder tantas divididas como o Flamengo perdeu ontem vai na conta do jogador. Eu achei a temperatura baixa, exatamente. Eu queria só, Felipe, beleza. Mas olha, os jogadores tiveram grande participação nessa derrota na inação. E a entrevista do Arrascaeta no fim do jogo deixou um pouco no ar isso. Ele foi curto, grosso para o companheiro da Pedro Henrique, Pedro Henrique Torres da ESPN. Quando ele fala assim, a gente tem que falar menos e fazer mais e melhorar muita coisa, assim. Claramente ele estava incomodado, assim. Você via um jogador ali que estava incomodado com o que viu dele próprio, imagino, e de todo o time. Assim. Esse lado que o Serginho fala, quer dizer, o argentino, por característica e natureza, ele sempre foi muito mais concentrado do que nós brasileiros que deixamos a coisa correr um pouco mais. Isso sempre aconteceu, esse tipo de concentração. Quando você tem um time inferior tecnicamente, que é o caso do Lanús com o Flamengo, isso aí ele vem à tona muito mais, porque eles precisam disso para tentar equilibrar a qualidade do jogo. E o que a gente viu foi exatamente isso. É um time disputando um título e o outro jogando uma partida normal. E não é novidade, porque o Lanús já tinha feito isso contra o Fluminense, nas quartas de final da Sul-Americana do ano passado. Fez um jogo em La Fortaleza muito parecido com o de ontem, o Fluminense até jogou melhor do que o Flamengo. O Lanús fez um jogo muito parecido, fez um gol no fim da partida, veio para o Maracanã, foi engolido no primeiro tempo pelo Fluminense. O Fluminense fez 1-0, até um gol de voleio do Canóbio, lembra? Um gol bonito e tal.
E aí, no segundo tempo, o Lanús foi mastigando o jogo, fez o gol, empatou e acabou. Foi o jogo até que o Renato foi embora do Fluminense. Na final contra o Galo também a história foi bem parecida. Eu vou de novo hiperfocada. Bota Vitinho pra mim quando o Flamengo termina esse jogo. Porque eu tenho uma questão aqui para dividir com o Maestro depois dessa ponderação entre brasileiros e argentinos. Olha o time do Flamengo. A gente tem um time muito internacional, mesmo quando a gente olha para as peças brasileiras. Samuel Lino, com a carreira toda construída na Europa. Paquetá, com a carreira profissional muito mais na Europa do que no Brasil. Carrascal, De La Cruz, Pulgar, Varela, Rossi. Não é exatamente um time brasileiro. Eu entendo o que você está falando, a identidade argentina é essa, né? Tem essa fama que se justifica em jogos e em decisões. E para mim ontem, o Lanús jogava uma decisão, o Flamengo não. Mas isso foi o primeiro ponto que o Serginho falou. E ficou, então, mas a gente não pode atribuir aos brasileiros, olha lá, são minoristas. Quantos jogadores estrangeiros tinham no Lanús? Não. É uma outra história, entendeu? É uma outra história, entendeu? Quando o Arrascaeta se manifesta, né, dizendo que tem alguma coisa errada, ele não fala de técnica, ele não fala de tática, ele fala de comportamento. Postura, né? Aquilo ali que a gente... atitude, né, que é a palavra da moda. Quando isso não acontece, a cobrança ela vai acontecer e vai acontecer pesada. O argentino não perdoa essa brecha, isso não. O argentino, ele não negocia suor. Ele esgota qualquer tipo de gota de suor que ele tem até o final. Seja Lanús, seja Boca, seja River, qualquer Estudiante, Independente, qualquer um. Isso é uma característica deles, entendeu? Os caras não economizam suor. E o Flamengo teve essa característica durante muito tempo, o ano passado. Não sei se hoje é um problema físico. Quando eu tenho a minha teoria e razão, o melhor ataque, né, é a defesa. Eu digo, não, o melhor ataque hoje é a marcação. Se a tua marcação não estiver legal, você vai sofrer, porque as marcações são todas lá em cima. E se você não conseguir fazer essa marcação lá em cima, não se recompor com rapidez, você vai sofrer. Seja no início ou seja no fim do jogo. Isso aí não tem dúvida. E ontem a gente viu novamente que um time que se propôs a sofrer, a se sacrificar, foi o Lanús. Vamos combinar, rapidinho, Serginho, vamos combinar que o Flamengo teve mais sorte do que juízo. Muito. Porque o primeiro gol, esse componente de identidade. O primeiro gol impedido, ok, tinha agora o segundo foi sorte. O Carrilho, ele não fez gol porque estava impedido, o segundo gol que eu quero dizer que foi anulado, né? Foi um ombro ali, se ele tivesse um ombro atrás, ele teria feito o gol da mesma forma. O impedimento não deu a ele uma vantagem para fazer o gol. Então, e ainda teve uma bola na trave logo depois do primeiro gol do Lanús. Então o Flamengo saiu vivo de lá por sorte. Porque poderia ter vindo com 2, 3 gols na bagagem e aí realmente já era. E Mari, tem o seguinte também, né? O jogo vai correndo, um jogo totalmente físico, é óbvio que vai ter desgaste, porque tem desgaste dos dois lados, né? Você imagina, quando o jogo for se aprofundando para o final, o Flamengo vai ter vantagem, né? O Felipe... E fica na dúvida, né? O que eu vou fazer com tanta gente aqui? O que eu posso fazer? O Maurício Pellegrino, o técnico do Lanús, olha para o banco e ele sabe que ele não tem muita alternativa. Tanto que ele vai fazer 2 substituições só, ali nos 20 e poucos minutos. E depois ele faz as 3 aquelas já para matar tempo, etc. Né? Não é porque... para melhorar, né? Porque ele sabe que o que vem do banco em matéria de qualidade piora o time dele. Então, até nisso, o Flamengo perdeu. Né? Não conseguiu nem usar uma grande vantagem estratégica que o Flamengo tem contra todos os times. Mas sequer usou o banco, né? Porque só fez 3 mexidas. Sequer usou o banco ainda por cima. E eu acho que uma outra questão também, não sei se vocês concordam comigo, por exemplo... O Maestro, concordo com ele. O Paquetá de segundo homem ontem se desgastou pra caramba marcando, né? Aí, nas substituições que o Felipe fez, ele adiantou o Paquetá no fim do jogo. O Paquetá já não tinha mais perna para pressionar em cima. Sim. Não tinha mais. Claramente você vê que ele não conseguia pressionar mais a saída do Lanús, ele jogando mais adiantado, perto do Pedro, como ele estava. E tendo banco para usar. E tendo jogadores na reserva para poderem ser utilizados. O Bruno Henrique, por exemplo, eu insisto, o Bruno Henrique não atravessa o melhor momento da vida dele, não. Mas é um jogador histórico, um jogador decisivo. Você não pode morrer com um jogador desse no banco. E que não deve gás nunca, né? Agora, o Maestro falou, melhor ataque é a marcação. Ao Paquetá isso não se aplica porque acabou de chegar no Flamengo. Mas isso não era um traço forte de personalidade do Flamengo até ontem, gente? É exatamente isso, que até agora não conseguiu encontrar nesse início de temporada, né?
Nessa temporada a gente não viu. Começava a roubar a bola dos adversários, roubava essa bola já na saída de bola do adversário. Aí estava mais perto do gol, facilitava, vamos dizer, toda a criação da jogada. Isso dificilmente está acontecendo. Até fez um pouquinho contra o Botafogo, né, Maia? Em alguns momentos. Sai o gol, inclusive, assim. Colocou em dificuldade, né, a saída de bola do adversário. Isso que sempre foi uma característica e uma virtude, né, do time do ano passado, que até agora não conseguiu recuperar. Pode ser a questão física? Pode, mas a gente não está vendo uma evolução constante, porque a ideia é quanto mais você joga, quanto mais você treina, que essa evolução ela começa a aparecer. A gente acabou de mostrar o gol agora, né? E o gol desde o início, né? Foram 3 roubadas de bola, quer dizer, foram divididas que o Flamengo foi perdendo sucessivamente até o gol, né? Até o gol, que é, na verdade, uma grande bobeada de tempo, né? Porque o Flamengo tem mais jogadores para defender naquele momento. Esse gol foi muito parecido com o gol do Luciano. É verdade. Na estreia do Campeonato Brasileiro. Cruzamento da esquerda, o Luciano cabeceia entre 2 defensores. Ontem foi entre o Léo Ortiz e o Léo Pereira. Não foi falta de marcador, é tempo de bola. Ontem foi entre os Léos, né? E contra o São Paulo foi Alexandre e Léo Pereira, que o Luciano cabeceia. Gols muito parecidos. As tardes agora vão, inclusive, falar sobre essa estatística, Eric, dessa temporada. Você citou a estreia do Flamengo contra o São Paulo no Campeonato Brasileiro. São 11 gols em 8 jogos, tá? Jogando com os titulares. Desses 11, 7 pelo alto, já que você citou aí. E desses 7, já vamos ver, 4 em cruzamentos e escanteios. Eu falei do jogo de ontem, porque a gente está falando de uma decisão, mas a sensação que eu tenho é que o Flamengo não ativou o modo attenzione. É a sensação que eu tenho. Ontem o Lanús jogava uma final, o Flamengo não. Prova disso é a sequência de bolas perdidas no gol sofrido. Né? Foi uma sequência de deixa que eu deixo, não sei exatamente o que acontece ali, né? Mas numa desatenção geral. Dividida de amistoso, assim, né? Ou talvez isso. Ou talvez isso, né? O que justifica esse momento? Ou essa temperatura tão baixa até aqui? Eu não sei, aí só o Felipe pode dizer isso, né? Identificar de longe assim não dá. Vendo só em jogos, a gente não define. Fica nítido que está faltando alguma coisa, né? Para que a coisa comece a acontecer. E a coletiva não ajudou, né? A coletiva não ajudou, porque o Felipe falou do vento, da grama seca, quer dizer, não teve uma explicação convincente, não é pra gente, é pro torcedor, né? Então vamos ouvir, já que você trouxe, Serginho, já você adiantou, vamos ouvir o Felipe Luiz. Ele fala sobre, a gente separou 2 trechinhos. No primeiro ele vai falar sobre os atacantes, no segundo ele vai falar sobre a melhora que ele quer ver no Flamengo. Vamos lá. A montagem de elenco sempre, como eu falei outras vezes, é com o Boto e com a direção esportiva, com o diretor de futebol, que é o que realmente faz e planeja toda a montagem de elenco. Eu, claro que participo, eu acredito que sim, pode jogar Arrasca e Pedro juntos, poderiam ter jogados, mas não acredito que os dois estejam na melhor forma física para poder jogar um jogo desse físico como eu esperava que fosse hoje, por isso eu optei por essa variação no nosso sistema e com as trocas tentar ajustar com a entrada do Pedro depois. Claro que o jogo não foi como esperávamos, então sempre vão existir e justa as críticas pela minha escolha, mas eu escolhi sempre pensando no que eu achava que era melhor para a nossa equipe. Poderia ser difícil o jogo para a gente sair, da mesma forma que foi contra o Vitória, nos conseguiram afogar bastante no nosso campo. Eu esperava um jogo parecido, então optei por equilibrar a equipe na parte física, sabendo que no segundo tempo poderia entrar e fazer uma mistura de jogadores também para poder equilibrar depois com a entrada do Pedro e com a Arrasca. Então foi basicamente isso, mas continuamos faltando o que para mim é essencial para desbloquear um tipo de jogo assim, que é a profundidade. Hoje não tínhamos jogadores que têm o perfil, a característica de atacar a profundidade. Jogaram confortáveis, sempre pressionando e saltando sempre na viagem da bola. E incomodamos muito pouco a profundidade do time deles, é algo que temos que melhorar urgentemente com a bola. Foi isso, me incomodou muito pouco, eu diria que quase zero, né? Sobre falta de profundidade do time, né? O time não conseguiu agredir a profundidade, conseguiu empurrar o Lanús para trás. Mas com Carrascal e Arrascaeta como atacante, você não vai ter isso.
Você não vai ter isso. E tinha no banco o Bruno Henrique, exatamente um jogador que você pode fazer. O próprio Pedro ainda consegue mesmo empurrar a defesa para trás. O Arrascaeta e o Carrascal, onde eles jogaram ontem, o Flamengo precisa ter muito a bola para a coisa funcionar. Né? Porque eles são jogadores que se aproximam, que tabelam, que precisam estar muito perto um do outro sempre. E não foi o que aconteceu, porque, embora o Flamengo tenha tido mais posse de bola, mas foi uma posse de bola do meio campo para trás. Sem nenhuma... Os passos laterais. Não ofereceu perigo com essa posse. Tanto que só chutou uma bola no gol. Sabe o que eu acho, por exemplo? Um jogo como esse de ontem, senta com o elenco, senta com 2, 3 ou 4 jogadores e diz assim, ó, isso aqui a gente não pode fazer, entendeu? Esse tipo de jogo de ontem, a começar como o Serginho falou, tem que ter uma pegada firme. Essa é a primeira coisa. Segundo, taticamente assim, para você ter o exemplo daquilo que não pode ser feito. Porque se você pegar um time com a qualidade melhor ainda, dentro do Campeonato Brasileiro, você vai passar por vergonha. Porque os times brasileiros, no caso, Palmeiras e companhia, eles vão te castigar, vão te machucar. Porque o Lanús respeitou demais o Flamengo. Até tem que respeitar pela qualidade do que você viu na escalação. Mas quando a coisa começa a acontecer dentro do campo, pega esse jogo e mostra como exemplo. Que vai servir de exemplo para dizer, ó, isso aqui a gente não pode fazer.